quem chega agora com mais destaques da cidade é ele, Carlos Capelli. Oi, Capelli. Dani, só para a gente começar da melhor maneira possível nessa manhã de quinta-feira, agora há pouco ao vivo, eu falando aqui disse da DF-040, na verdade eu estou na DF-140 e disse também de que 40 mil pessoas praticamente ficaram sem energia. A Neo Energia, corrija esse número, são cerca de 27 mil consumidores. Feitas as correções com todo o respeito ao nosso companheiro aí de casa, aqui vai o que precisa de fato ser entendido por quem está com a gente. São pelo menos 100 postes que já foram atingidos por algum veículo só esse ano. Isso fez com que pelo menos 27 mil pessoas, de acordo com a Neo Energia, ficassem em algum momento do dia sem energia dentro de casa. Então imagina um carro numa rodovia como essa, como a gente tem na imagem ao vivo para você agora. Sem a velocidade permitida aqui de 80 km por hora. O motorista distraiu ou por imprudência, está passando mais rápido e acaba atingindo um poste, ele vai acabar, além de colocando a vida dele em risco, comprometer o fornecimento de energia para um caminhão de gente que está aí pela frente. E isso tem custo, não só o material, o risco de vida e de morte, seja o que for, mas nesse caso, um poste desse derrubado custa entre 4 e 10 mil reais. E pode ter certeza que a Neo Energia, a SEB responsável pela distribuição, vai cobrar essa conta desde que, logicamente, o motorista seja identificado, independentemente do que aconteça. A gente tem a palavra do gerente Antônio Ribeiro, da Neo Energia, que faz, na verdade, uma tentativa de conscientização dessas pessoas que abusam no trânsito e acabam provocando o acidente e, automaticamente, a interrupção do fornecimento de energia. Veja aí. Cada poste derrubado é muito mais do que um dano à rede elétrica. Causa insegurança para a população, pode interromper a energia de milhares de lares e causa o prejuízo de deslocar equipes que podem estar atuando em obras ou manutenções para reconstruir a rede elétrica em serviços de alta complexidade que pode chegar até 8 horas para ser totalmente recomposto. Então, o segredo é a responsabilidade do condutor para todos saírem ganhando. A cidade fica mais segura e os serviços essenciais funcionam sem nenhuma interrupção. Esse problema tem sido tão grave que a Neo Energia, logicamente, está fazendo um monitoramento. Existe até um ranking das regiões administrativas que mais tiveram esse tipo de ocorrência. Ceilândia, Braslândia e Santa Maria. Juntas, esse ano foram 32 postes derrubados, quase 4 mil pessoas sem energia. E existem uma série de dicas para serem passadas para as pessoas que eventualmente se envolvem num tipo de acidente desse. Se o carro tiver com a pessoa, logicamente, bateu no poste, a orientação é para que ela não desça. O que ela deve fazer? Ela deve permanecer dentro do carro, aí os pneus, nesse caso, funcionam como um isolamento, para que a pessoa não receba exatamente uma descarga elétrica de um poste que caiu e o fio que foi rompido. Nesse caso aqui a gente tem alguns no chão, mas eles são de internet. Na verdade, eles não estão eletrificados. E nesse detalhe, o que a gente sugere é que as pessoas permaneçam aqui dentro do veículo e façam ligação. Você pega o telefonezinho e manda um 116, que é a Neo Energia, ou 193 para o Corpo de Bombeiros. Fica mais racional assim, né, Dani? Porque aí a pessoa, pelo menos, além de ter causado um acidente, provocado risco para ela própria, ainda se poupa, pelo menos, de tomar uma descarga elétrica sem precedente, porque são pelo menos 13 mil volts circulando em qualquer uma dessas redes elétricas que a gente tem espalhadas pelo DF todo. Realmente, dicas muito importantes, Capelli. Eu confesso que eu não sabia dessa orientação de ficar dentro do carro. E isso é muito necessário, né, que as pessoas saibam. E às vezes as pessoas não têm noção de quando elas batem no poste ou por excesso de velocidade, por essa imprudência, que ela também atrapalha a vida de milhares de pessoas, não é, Capelli? Mais do que isso, né, Dani? Porque
Brasília, em específico, a gente tem avenidas que na verdade são rodovias. Então a velocidade média dos carros normalmente é maior. A gente tem uma enormidade de vias com 80 km por hora. E isso faz com que o carro acaba saindo da pista, atinge o poste e o problema está criado. É muita coisa para a gente considerar e pelo menos se já provocou o acidente, fica quietinho dentro do carro, o pneu funciona como um isolante e está tudo certo. Pelo menos a gente tenta o mais rápido possível restabelecer o fornecimento de energia, porque afinal de contas quem está em casa, né, Dani, quer assistir o nosso jornal, não é isso? É isso, Capelli. Te agradeço pelas informações muito importantes, tá? Até já.